Olá, você que acompanha o Planeta Azul. Hoje nós estamos com o professor Eduardo Fagnani. Ele é economista, professor da Unicamp e autor do livro Previdência, o debate desonesto. Obrigado, professor Eduardo Fagnani, por estar aqui no Planeta Azul. Eu que agradeço, Rodolfo, é um prazer enorme. Professor, existe no Congresso um projeto de reforma tributária do Executivo, do governo. Esse projeto é bom? O projeto é ruim. Aliás, não é só esse projeto do governo, né? Tem mais dois projetos. A PEC, chamada PEC 45, né, que tramita na Câmara, que é de autoria do economista Bernardo Api, e a PEC 110. Né? Esses três projetos, eles resumiram o problema tributário brasileiro no que não é essencial, né? Que é a reforma da tributação do consumo. Tem muitos tributos que incidem sobre o consumo, então eles querem simplificar. Então você acaba com vários desses tributos e coloca um tributo só, né? O imposto sobre o valor agregado, que eles chamam, o imposto sobre bens e serviços, enfim. O problema todo é que não é esse o problema central da tributação no Brasil. O problema central na tributação no Brasil é que a gente é quase como uma anomalia, se você comparar com as experiências internacionais, é que nós tributamos muito o consumo e pouco a renda e o patrimônio. Né? E esses dois projetos, esses três projetos são absolutamente omissos em relação a essa questão. Então, Eles não vão diminuir a tributação sobre o consumo, mas apenas simplificá-la. É isso. É isso. Simplificar, mas há uma possibilidade de aumentar ainda mais a tributação sobre o consumo, que é mais grave ainda. A tributação sobre o consumo, você sabe disso, os economistas chamam a tributação sobre o consumo de tributação regressiva, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que o que é uma tributação progressiva? É quando quem ganha mais paga proporcionalmente mais a quem ganha menos, né? E o consumo ele é regressivo, ou seja, quem ganha menos paga proporcionalmente mais. Por quê? Porque, vou dar um exemplo que talvez ajude a esclarecer. Você pega, por exemplo, uma geladeira que tem R$300 de impostos. Então, esses R$300, para quem ganha R$1.000, representa 30% da renda. Para quem ganha R$10.000, representa 3% da renda. Para quem ganha R$100.000, representa 0,3% da renda. Então, a tributação sobre o consumo, ela penaliza os mais pobres, né? E grande parte da classe média brasileira. Né? Porque, em geral, os pobres eles consomem tudo, toda a sua renda. Né? Não tem capacidade de poupança e de investimento. Não tem capacidade. Então, essa é a questão. Então, só para você ter uma ideia, no Brasil, de tudo que nós arrecadamos, 50% vem do consumo. Enquanto que nos Estados Unidos é 17%. Né? As pessoas adoram os Estados Unidos, acham que o Brasil deveria seguir o exemplo americano. Né? Então, está aqui um exemplo. Aqui, tudo que arrecadamos é 50% do consumo, nos Estados Unidos é 17%. Por outro lado, nós tributamos muito pouco as altas rendas e os altos patrimônios. Aqui no Brasil, a arrecadação desses dois itens representa cerca de 20% de tudo que é arrecadado. Nos Estados Unidos é 50%. Na Dinamarca é 67%. Então, vejam, a questão central, se você não enfrentar esse problema, você não pode chamar de reforma tributária, né? Porque isso está ligado à nossa desigualdade social. Né? O fato é um dos fatores, é uma das causas da nossa desigualdade social, né? Uma das causas, das razões da brutal concentração de renda que tem no Brasil. Ela provoca concentração de renda por quê? Porque ela tira o seu tributo dos mais pobres e o Estado acaba sendo sustentado por eles, é por isso?
Aqui no Brasil, outro dia o Bolsonaro falou uma frase que é correta, quer dizer, ele disse: eu não vou tirar dos pobres para dar para os paupérrimos, né? Mas, na verdade, é isso que acontece secularmente. Secularmente, o que acontece é isso. Você tira dos pobres para dar para os paupérrimos. Hoje mesmo, nos jornais, tinha a equipe econômica trabalhava com a ideia de cortar um benefício, que chama benefício de prestação continuada, que atende a pessoas com deficiência, portadores de deficiência, e pessoas muito pobres que não conseguiram contribuir para a Previdência Social, né, que tem renda per capita até um quarto de salário mínimo. Então, os jornais hoje disseram: o governo quer reduzir esse benefício para financiar o Renda Brasil, né? Agora, à tarde... Acabaram com o Renda Brasil. Então, mas isso tem sido feito secularmente. A gente acha que a carga tributária no Brasil é alta, né? Ela é alta para os pobres e para uma parte da classe média, mas ela é residual para os grandes patrimônios, as grandes rendas. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil um negócio chamado seguinte: uma pessoa é sócio de uma empresa, e essa empresa vai distribuir os seus lucros e dividendos, né? Então, você é sócio da empresa, você, como pessoa física, vai receber lucros e dividendos. Esses lucros e dividendos que você recebe são isentos de tributação. Então, você pega, por exemplo, um banco. Os 4 maiores bancos deram 80 bilhões de lucros o ano passado. Então, pega um desses bancos. Teve 20 bilhões de lucros. Vai distribuir uma parte desses lucros. Então, você pega um acionista majoritário, sei lá, que tem, por exemplo, vai receber 400 milhões de reais. 400 milhões de reais como juros e dividendos. Nenhum centavo desses 400 milhões é tributado, né? Então, ao passo que... Um outro exemplo fantástico, isso assim, o princípio da equidade, que se chama na tributação, ele foi escrito pela primeira vez pelo Adam Smith, né? Riqueza das Nações, que é um economista liberal clássico, né? Do século XVIII, né? E esse princípio diz assim: olha, a tributação tem que ser regida pelo princípio da equidade, no qual ele diz assim: os súditos devem pagar ao rei de acordo com a sua capacidade contributiva, proporcionalmente à sua renda, né? Então, isso está na Constituição, né? Só que não é cumprido. Então, você pega, por exemplo, esse exemplo que eu dei: quem recebe 500 milhões de reais de lucros e dividendos não paga imposto, né? Ao passo que quem ganha R$ 4.800, um médico do SUS, uma enfermeira do SUS que ganha R$ 4.800, paga 27,5% na fonte. Isso contradiz o princípio da equidade. Só mais um exemplo: quem ganha R$ 5.000 é taxado em 27,5% na fonte. Quem ganha R$ 500.000 é taxado em 27,5% na fonte. Quer dizer, essa ideia da progressividade não existe. Então, essa ideia que a carga tributária no Brasil é alta não é correta, ela é mal distribuída, né? Ela atinge mais os pobres e a classe média, parte da classe média, e praticamente isenta os super ricos. A gente tem trabalhado com essa ideia dos super ricos. Um dos argumentos que a gente ouve, até um argumento do senso comum contra uma reforma tributária, é dizer que, se você aumentar os impostos, os ricos vão com seu dinheiro para outro lugar, vão fugir. Isso é verdadeiro? Os ricos já fugiram. Os ricos, os super ricos, eles já estão em paraísos fiscais. Aliás, uma reforma tributária também tem que ter mecanismos para combater os paraísos fiscais, né? Que é um tema bastante complexo e muito difícil. Mas os super ricos já estão nos paraísos fiscais, né? Não vão fugir. A outra questão é a seguinte: para onde que eles vão fugir? Vão fugir para os Estados Unidos? Eles vão ser tributados em herança mais de 50%, renda mais de 50%.
Então, para onde que eles vão fugir? Né? É um argumento que não se sustenta. Uhum. Por que, na sua opinião, essa estrutura tributária se mantém no Brasil imexível, para usar um termo criado por um ex-ministro? Aí a questão que tem uma relação com as elites brasileiras, né? Quer dizer, aí nós temos que enveredar pela história, enfim, temos que ir até tratar da questão do passado colonial, enfim, das capitanias hereditárias, né? Coisas desse tipo. Mas o fato é que as nossas classes dominantes são muito retrógradas, né? E não aceitam que você mexa na renda delas, né? A gente tem uma proposta, depois se eu puder falar sobre ela, que nós taxamos mais 600 mil pessoas, é 0,3% da população brasileira. O problema é que esses 600 mil pessoas detêm o poder econômico, o poder sobre o Congresso, o poder sobre meios de comunicação, etc, etc. Né? Essa é a questão central. Você diz que esse grupo social é que deve ser taxado, esse 0,3% da população. É pouco taxado hoje? Você vê o seguinte, por conta desses mecanismos, né? Por exemplo, a alíquota máxima do imposto de renda para quem ganha R$5.000, para quem ganha R$500.000 é a mesma. Isso não existe no mundo civilizado, né? Quem recebe lucros e dividendos é isento de tributação. Então, por conta desse mecanismo, tem dados da Receita Federal que mostram o seguinte: quanto mais aumenta a renda, mais aumenta a parcela da renda que não é tributada. Então, por exemplo, quem ganha mais de R$320 mil por mês tem 70% da sua renda isenta de tributação. Né? Então, eu perguntei por que essa estrutura tributária tão injusta, tão perversa se mantém. Você disse que é uma questão de, na verdade, é poder político das classes dominantes, dos proprietários de terra e de capital, né? Isso. Então, quanto mais aumenta a renda, maior a parcela isenta de tributação. Né? Então, eu queria te dizer o seguinte: pouca gente sabe, porque, em geral, a mídia não divulga, mas, além das 3 propostas que tramitam no Congresso Nacional, que só tratam do consumo, né, existe uma 4ª proposta. Né? Essa 4ª proposta ela foi baseada no estudo que começou em 2017, com mais de 40 especialistas. Produzimos 2 livros sobre isso, um que faz um diagnóstico, outro que apresenta propostas para mudar, e que depois esses estudos serviram de subsídio a uma proposta dos 6 partidos da oposição. Existe uma proposta que tramita no Congresso Nacional que ninguém sabe, porque a imprensa não divulga, a grande imprensa não divulga, né, que ela se chama Reforma Tributária Solidária, Justa e Sustentável, né? Onde é a única que enfrenta essa questão da pouca tributação sobre as altas rendas e os altos patrimônios. Né? E qual é a diferença fundamental entre essa proposta justa e solidária para a proposta que interessa a outros grupos sociais, a outras camadas sociais? Então, as 3 propostas que tramitam no Congresso Nacional só tratam da simplificação do consumo. Né? Esses problemas que eu te falei, a não tributação sobre lucros e dividendos, a não progressividade da alíquota do imposto de renda, 27,5% para quem ganha R$5.000 ou R$500.000. Né? Por exemplo, essas duas, eu chamo isso de obscenidades, são 2 obscenidades. Né? Elas não tratam disso, elas são alheias a isso. Né? Já essa proposta da oposição é a única que
que enfrenta esse problema. Quer dizer, o que essa proposta diz é o seguinte: não basta simplificar o consumo, tem que simplificar o consumo, mas tem que reduzir a tributação sobre o consumo, reduz a tributação sobre o consumo. E como é que você compensa essa redução da tributação sobre o consumo? Aumentando a tributação sobre renda e patrimônio, né? Então, você tem que fazer essa mudança no sistema. E os o reequilíbrio. E os nossos estudos mostram, são dados de 2015, que tecnicamente é possível você ampliar a receita sobre renda e patrimônio, né, em 350 bilhões de reais, né, e reduzir a tributação sobre o consumo e sobre a folha de serviços em 350 bilhões de reais, caso você queira manter a carga tributária inalterada. Então, essa proposta, a diferença é essa, né? A gente propõe esse reequilíbrio, que é, do meu ponto de vista, a questão central a ser enfrentada. Qualquer proposta que não enfrente isso não pode ser chamada de reforma tributária. Porque nós estamos falando do país que é mais desigual do mundo, Rodolfo. O Piketty, outro dia, deu uma entrevista dizendo o seguinte: a desigualdade nas últimas 3 décadas aumentou no mundo, mas ela é muito menor do que existia em 1900, começo do século passado, exceto no Brasil, diz ele. A desigualdade no Brasil hoje é semelhante à desigualdade que existia na Europa durante a Primeira Guerra. Quem diz isso é uma das maiores autoridades no assunto, que é o Tomás Piketty. Os mesmos estudos do Piketty mostram o seguinte: o Brasil ele disputa com o Catar, né, o campeonato mundial da concentração da renda. Né? O 1% brasileiro fica com cerca de 30% da renda. Na França, é cerca de 10%. Então, nós somos o campeão mundial em concentração da renda e desigualdade da renda. Então, num país como esse, tá certo? Eu acho que é uma obscenidade você falar de reforma tributária e não enfrentar esse problema, né? Tratar apenas da simplificação da questão do consumo, né? Essa que é a questão central, e esse é o ponto que a emenda substitutiva global apresentada pelas oposições, que teve assinatura de mais de 200 parlamentares de 11 partidos, né? Essa é a única proposta que enfrenta essa questão. Quando você fala que são 600 mil famílias, ou melhor, pessoas 600 mil, contribuintes, 600 mil CPFs, não famílias, que devem ser taxados, existe algum cálculo de que taxa seria ideal? Quanto se deveria taxar? Olha, é assim, ó, uma das propostas mais relevantes, porque assim, o imposto de renda, você pega um país capitalista, com uma desigualdade relativamente menor, você vai ver assim, o coração do sistema tributário é o imposto sobre a renda, né? É o imposto sobre a renda. Então, por exemplo, na Alemanha, por exemplo, a Alemanha arrecada 10% do PIB, aproximadamente, com imposto de renda, né? No Brasil, é 2,5% do PIB. Então, o nosso imposto de renda é muito baixo, né? Muito bem. Aí você tem esses problemas todos que eu te falei. A alíquota máxima é 27,5%. A alíquota máxima do imposto de renda já foi superior a 90% no Reino Unido e nos Estados Unidos, entre 1940 e 1980. A alíquota máxima, eu não estou falando, a gente sempre diz isso, nós não estamos falando que quem tem um Jeep Renegade, certo? Nós estamos falando do super rico, né? E no Brasil, hoje, no Reino Unido, nos Estados Unidos, a alíquota máxima é em torno de 50%, 55%. Né? No Brasil é 27%. Então, o que a gente propõe? A gente propõe aumentar as faixas, é uma nova tabela de imposto de renda progressiva, né? Onde você isenta quem ganha até 3 salários mínimos. Você tem mais ou menos 30 milhões de contribuintes, né? Quem ganha até 3 salários mínimos são 11 milhões. Quer dizer, então você isenta 34%. E taxa mais, aí você faz alíquotas progressivas de 27% a 30%, 35%, 40% e 45%. Para quem? Para quem ganha mais de 30 mil reais. 30 mil reais. 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil.
né? Quem ganha mais de R$30 mil no Brasil? 600 mil pessoas. A alíquota máxima, 600 mil pessoas no universo de 30 milhões. Né? 600 mil pessoas representa 0,3% da população. As pessoas falam, tem que taxar o 1%. Não tem, aqui no Brasil, tem que taxar o 0,3%. Quem vai ter a alíquota máxima do imposto de renda de 45%, que é inferior à média dos países desenvolvidos? São cerca de 211 mil contribuintes, 0,1% da população. E se você fizer isso, e além disso, acabar com a não tributação de lucros e dividendos, nós estimamos um potencial de arrecadação adicional de 160 bilhões. Tá certo? Isso tudo está comprovado nos estudos técnicos que nós fizemos. Eduardo, você acha que o Estado brasileiro ele gasta muito, como argumentam algumas correntes da economia, que ele gasta muito, gasta mal, e por isso é preciso fazer uma reforma tributária e ajustar os gastos do Estado? Eu acho que a questão do gasto, você tem que ver, gasta onde, né? Nós gastamos. A outra questão é a relação do gasto em relação à receita, né? Então, você não pode analisar só uma variável, o comportamento do gasto. Quer dizer, a questão toda é a seguinte: quando em crises desse tipo, é o que a história econômica ensina, né? O Estado tem um papel central, ele tem que ser reforçado financeiramente. Um dos mecanismos é a questão tributária. Isso que aconteceu, o próprio Piketty diz isso, quer dizer, tributação progressiva só aconteceu por conta das guerras, por conta da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Hoje a gente não vive uma situação de guerra, mas os efeitos na economia são semelhantes, é o que está dizendo o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a Financial Times, né? Mas, em situações de crise, além da tributação, você tem que gastar, o Estado tem que gastar com política monetária, que a gente chama, né? Então, só para você ter um exemplo, a Inglaterra na Segunda Guerra, só para dar um exemplo, a Inglaterra na Segunda Guerra, a dívida dela chegou a 270% do PIB. E aí o que ela fez para sair da crise? Além da tributação progressiva, medidas fiscais e monetárias, crescimento do gasto e do investimento. E a dívida, e a relação dívida-PIB, que é uma relação matemática, né? Se o PIB crescer mais do que a dívida, ele foi se reduzindo para 40% na década de 60. Então, você não pode analisar só gasta muito. Bom, o que está acontecendo é que você está há quase 5 anos, uma quase recessão, a receita caiu muito, então, para esse nível de receita, o gasto tem sido elevado, tá certo? Agora, o que você tem que fazer é fazer a economia crescer, né? Incentivar investimento, aumentar os gastos sociais, as transferências de renda, porque se você der renda para as pessoas, a única forma do empresário investir é se tiver o que os economistas chamam de demanda, né? Você só vai ter demanda se as pessoas tiverem renda, né? E a tributação progressiva é uma forma de você dar renda para as pessoas. Tem estudos que mostram que para os 20% mais pobres, os impostos representam 40%, 35%, 40% da renda. Ele captura 35%, 40% da renda. Então, se eu fizer uma tributação progressiva, eu vou dar mais 35%, 40% de renda para a pessoa ir na farmácia, no açougue, na venda, na padaria. É isso que movimenta a economia, né? Então, são essas que são as considerações. Quando você fala da necessidade de taxação de 0,3%, mais dos 0,3% mais ricos da população, desses CPFs, isso alcança a classe média? Uma parcela muito pequena, a alta classe média,
né? Porque você... veja o seguinte, quando você pega a estrutura da distribuição de renda no Brasil, você tem mais ou menos 25 milhões de pessoas que ganham, em média, R$ 130. Outros são os 10% mais pobres. Os 20% mais pobres são outros 28 milhões de pessoas que ganham, em média, R$ 350. Os 30% mais pobres são outros 25 milhões que ganham, muito em média, baixa renda, né? R$ 534. Então, se você somar isso tudo, dá quase 80 milhões de pessoas que ganham até meio salário mínimo, né? Se você pegar o salário mínimo no Brasil, R$ 1.000 aproximadamente, já é o sexto decílio, já faz parte dos 40% mais ricos, né? Então, quando você isenta da tributação quem ganha até 3 salários mínimos, você está isentando a maior parte da classe trabalhadora, né? Aí, quem ganha mais de 4 salários mínimos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, continua com a mesma alíquota, 27,5%. Nós não estamos mexendo, a ideia não é mexer com esse pessoal. Aí você vai pegar quem ganha mais de R$ 30 mil, né? Que eu estou te dizendo, de um universo de 30 milhões de contribuintes, são 600 mil pessoas. Mas começa com 30, aí você tem que ganhar 40, 50, 60, 100, enfim, aí não, e rendas estratosféricas, né? São 600 mil pessoas, né? A gente também está propondo um imposto sobre grandes fortunas. O que é o imposto sobre grandes fortunas? O que é grandes fortunas? É quem tem patrimônio superior a 10 milhões de reais, né? Então, quem tem um patrimônio... Então, se a pessoa tem 12 milhões de reais, ela vai pagar 0,5% sobre 2 milhões, sobre o que exceder 10 milhões. Quantas pessoas no Brasil têm um patrimônio superior a 10 milhões de reais? 59 mil contribuintes, 59 mil contribuintes, 0,028% da população brasileira. Então, quer dizer, essa proposta dos partidos da oposição está propondo é isso, são super ricos, né? A pessoa que está assistindo aqui o nosso programa, nós não estamos pensando na classe média. Eu disse, quer dizer, não é quem tem um carro Toyota 2017, tá certo? Eu estou falando do sujeito que tem o Jeepão da Mercedes. Você já viu falar no Jeepão da Mercedes? Custa R$ 1 milhão. E o Brasil é o país que mais vende esse Jeepão da Mercedes. Tem vários cantores sertanejos aí e apresentadores de televisão que têm esse Jeepão da Mercedes. Não é quem tem o Toyota, quem tem o Jeepão. Tá certo? São 600 mil pessoas num país de 211 milhões. Um argumento contrário ao seu, também bastante do senso comum, é de que os ricos não têm nada em seu nome pessoal, então não adianta. Essa é uma legislação que não passa pelo CPF individual. Você concorda com essa crítica? Olha, você tem ocultação de patrimônio, isso tem mesmo, tem patrimônio em paraíso fiscal, isso é verdade. Mas eu estou trabalhando com os dados, e todas as estimativas que nós fizemos são com base nos dados da Receita Federal, né? São os dados que são disponíveis, né, na Receita Federal, né? A Receita conhece esses dados. Evidente que quando a gente está propondo o imposto sobre grandes fortunas, a gente até propõe um projeto de lei, quem propôs isso foram auditores fiscais, que conhecem tudo desses planejamentos tributários. Tem uma série de mecanismos para tentar exatamente identificar esse tipo de ocultação, né? Tem várias formas de você ocultar, mas a Receita, segundo eles, né, eu não sou especialista, tem mecanismos para poder identificar esse tipo de ocultação. Professor, uma última pergunta. A aprovação de uma reforma tributária que mereça esse nome de reforma tributária e faça jus à distribuição de renda no Brasil, à nossa escala social, ela é uma questão mais técnico-econômica ou mais política? Eu acho que é uma questão moral, Rodolfo.
É um escândalo você conviver com um país com esse grau, que nós somos um dos países mais desiguais do mundo, nós somos o país que tem maior concentração de renda do mundo, né? Eu que estudo esse tema há muito tempo, sei disso, mas as pessoas talvez não soubessem, mas agora com essa pandemia ficou escancarado, né? A desigualdade apareceu de uma forma violenta e é uma figura muito feia, é um monstro muito feio, assustador, né? Quer dizer, você imagine e essa crise é uma das maiores crises do capitalismo, comparada às crises do século XX, né? Vai ser uma crise de longa duração, de difícil recuperação. Até recentemente nós tínhamos mais gente fora do mercado de trabalho do que trabalhando. Isso nunca aconteceu no Brasil. Estou falando de 60, 80 milhões de pessoas que não têm renda, né? Quando as pessoas voltarem para o mercado de trabalho, vão pressionar, a taxa de desemprego deve ir para 20%, 25%, 30%, não sei, né? Então, essa aqui é a questão. Olha, quando você teve esse auxílio emergencial de R$600, sabe o que esse auxílio real de R$600 fez? Reduziu a desigualdade de renda no Brasil para o seu menor nível histórico, R$600, e erradicou a pobreza, né? Erradicou a pobreza. Agora vai acabar o auxílio emergencial e nós vamos voltar a ser o pior. Quer dizer, com R$600, você equaciona um problema. Quer dizer, um programa desse tipo custa quanto? 400, 500 bilhões? Em 2015, nós pagamos 500 bilhões de juros. E não foi nenhum escândalo. Então, será que com R$600 nós resolvemos isso? Como é que se financia isso? Várias formas, entre as quais a reforma tributária. Eu tenho dito o seguinte, o maior vírus do Brasil, primeiro, é a ganância das elites. Não é a pandemia. A pandemia, daqui a um ano, vai ter uma vacina. É a ganância das elites, né? O obscurantismo, a ignorância, né? E a desigualdade. Porque a desigualdade é um vírus secular no nosso país e eu não vejo solução a curto e médio prazo. Pelo contrário, tudo que eu vejo, né, são medidas que aprofundam ainda mais a desigualdade. Tira do pobre para dar para o paupérrimo, tá certo? E ninguém mexe nos super ricos, no andar de cima, né? Então, acho que, segundo até o Banco Mundial, até o Fundo Monetário Internacional, combater a desigualdade é uma excelente medida econômica. Isso quem está dizendo é o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional. Porque fomenta a demanda. Porque fomenta a demanda e faz a economia crescer. Eles estão absolutamente preocupados com essa explosão da desigualdade no mundo, né? E essa pandemia ela vai agravar ainda mais a desigualdade no mundo. É o que diz todos os relatórios técnicos dessas organizações internacionais. E isso é péssimo para a economia, porque não existe capitalismo sem consumidor. É simples assim, né? Então, combater a desigualdade, além de ser uma questão moral, né, é um ótimo remédio econômico. E, infelizmente, as nossas elites são tão atrasadas, tão retrógradas, que não conseguem entender isso. Tá bem. Eu agradeço muito ao professor Eduardo Fagnani por essa entrevista. O professor Fagnani trabalha na Unicamp, é professor da Unicamp e autor do livro Previdência, o debate desonesto. Muito obrigado, professor Fagnani, pela entrevista. Eu que agradeço, Rodolfo, foi um prazer enorme.